Vamos a mais uma mensagem que acredito ser a dúvida de muita gente, ou pelo menos passou a ser dúvida quando se apresentaram uma outra informação. Para quase todos os cristãos no mundo, crê-se que a Terra tem um formato esférico. Porém, uma pequena minoria ainda crê que a Terra tem um formato plano. Então, com o aumento da informação, essa história de Terra plana ou Terra esférica tem acirrado debates entre as formas de pensamento. E nós, em graça, a Terra é plana ou a Terra é esférica? Para nós, sinceramente, não há nenhuma importância, nem pode ter, porque pensar de uma forma ou de outra não interfere no que fomos revelados e pregamos. Porém, para efeito de estudos, até para que, quando alguém lhe perguntar sobre o tema, você tenha uma informação adequada para dar. Então, nessa mensagem, vamos mostrar algumas passagens na Bíblia que deu esse entendimento de achar que a Terra é plana. Vamos mostrar também como os escritos e os escritores bíblicos sofreram influências de outras culturas em relação ao posicionamento antigo e atual sobre o formato da Terra. E para você, a Terra é plana ou esférica? Preparados? Graça neles. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, às suas ordens. Que prazer, que privilégio, que oportunidade que eu tenho de falar com vocês e que responsabilidade nós que estamos em graça temos de trazer sempre um tema relevante para todos nós. E hoje não é diferente. E aí, para você, a Terra é plana ou esférica? Calma aí que a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, porque esse é o grande objetivo. Tornar isso aqui mais visível, mais e mais e mais. Ontem mesmo eu recebi uma informação do YouTube dando parabéns para nós, porque os nossos vídeos têm alcançado muita gente. E isso eu agradeço a vocês, porque o engajamento de vocês, quando vocês curtem, quando vocês comentam, é que faz com que essa plataforma leve os nossos vídeos para todos. E olha, esse canal tá de parabéns. Muito obrigado a todos vocês. Então, isso é importante. Se inscrevam, toque o sininho embaixo. Isso é bom porque o YouTube vai te lembrar quando estivermos no ar, tá? Comentem e já deixe seu like e compartilhe se você amar essa mensagem, ok? Então, queridos, vamos lá. Como já falei no começo, existem uma pequena parcela de pessoas que estão no sistema religioso que seguem essa tese da Terra plana. E eu também vejo muita gente em graça com essa dúvida. Por que esses debates hoje têm chegado até nós? Por causa das informações que nós temos. Hoje nós temos informações de tudo e deformações também. Então isso cria um debate. E o debate é bom, porque a gente traz evidências, no nosso caso, dos contextos históricos, trazemos evidências dos originais em que a Bíblia foi escrita, e isso aí é bom. E nós também expomos como nós pensamos em graça sobre o tema. Como esse tema é um tema que estamos começando hoje, né, nessa mensagem, a nos aprofundar, eu creio que muitos outros poderão vir a partir deste assunto, ok? Mas o fato é que em graça não existe nada que possa ser contrário àquele que pensa que a Terra é plana ou daqueles que pensam que a Terra é esférica. Para mim, sempre foi esférica, ok? Agora, será que essas pessoas têm base bíblicas para se pensar que a Terra é plana? Sim, queridos. A Bíblia, existe inúmeros textos nela
em que apoiam essa tese. Os escritores bíblicos do Antigo Testamento, a maioria deles eram terraplanistas, por causa do conhecimento que se tinha naquela época. Então, como o intuito aqui eu vou mostrar esses textos bíblicos para vocês, sendo que o intuito dessa mensagem não é ficarmos olhando os versículos. Eu vou trazer, vocês anotem, tá? Eu vou trazer só 3. Existem muito mais versículos que trazem esse contexto da Terra plana, tá ok? Mas depois, se vocês quiserem, eu vou deixar nas descrições aí alguns versículos, vocês anotem e leiam, que é bom também para conhecimento de vocês. Então o primeiro está lá no Salmo 104, capítulo 104. Diz o texto que Deus está assentado sobre o firmamento, dando a entender que a terra, para ser vista por Deus, tem que ser plana. É a mesma coisa de você olhar assim, porque aqui tem uma mesa, né? Você olhar a mesa toda, você está sentado olhando a mesa por completo. Já em Jó, capítulo 37, versículo 18, a ideia também é a mesma. Diz lá: os céus que foram fundidos tão solidamente como bronze, dando a entender que acima do firmamento há um céu de bronze, e que por isso que muitas pessoas não conseguem chegar, por exemplo, ao céu de Deus, aonde Deus está assentado, por causa de versículos iguais a este. Em Mateus capítulo 4, versículo 8, na tentação de Jesus, quando o diabo levou Jesus a um alto de uma montanha ali, ele mostrou todos os reinos. Claro que isso aí eu já expliquei para vocês o que é, tá? Eu vou estar deixando aqui nas descrições deste card, para que vocês vejam essa mensagem que vai falar somente da tentação, ok? Mas enfim, muitos versículos dão indícios de que a terra seria plana. Por essa razão que nós, em graça, não podemos achar que aquilo que está escrito assim de fato aconteceu, ou de fato ela está informando que, por exemplo, a terra é plana. Nós temos que ir mais profundo. Então vamos, a partir de agora, ver o fator histórico. Qual era a visão de mundo dos escritores antigos da Bíblia naqueles dias? Eles tinham um entendimento que a terra era plana. Por quê? Por causa da influência que teve os povos sobre o pensamento hebreu da primeira era. Então, quando Israel era tido como cativo, ali se observava uma mistura de pensamentos, de cultura. Então Israel sofreu muita posição cultural de fora para a sua própria cultura. Então o pensamento de achar que a terra era esférica só começou a influenciar o judaísmo no século IV antes da era cristã. Então, antes desse período, todo mundo tinha um consenso que a terra era plana. Então, abençoado, todos os escritos que foram feitos antes, na primeira era do hebraica, né, dos judeus, tinha esse pensamento, era influenciado por esse pensamento. Sendo que estes pensamentos foram mudando de forma bem lenta e gradual, e muitos séculos depois se tornou fato dentro do judaísmo de hoje. O pensamento dos primeiros hebreus tinha um pensamento bastante parecido com o pensamento babilônico da época. Tem um achado dessa época chamado o Antigo Mapa Mundi, em que é uma pedra, né? é um cuneiforme, que trata do século V antes da Era Comum. Eles imaginavam um mundo com um formato plano, conforme vocês estão vendo aí, sendo rodeado pelos oceanos. E nos confins desses mares ainda tinha cadeias de montanhas mitológicas. E esse achado, ele coincide também do período em que Israel estava cativo da Babilônia. Sendo assim, estes fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos hebreus acharem que a terra era, de certa forma, plana. E foi nesse período que foram escritos alguns textos que hoje pertencem ao Pentateuco e alguns livros também da Bíblia. Como por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis foram escritos nesse período babilônico, onde estavam cativos da Babilônia. Salmos, conforme eu li, Isaías, Jó, e como outros diversos escritos, ok?
E todos esses livros sofreram influência do período histórico que foram escritos, ou seja, sofreram influência direta, neste caso da Babilônia, que entendiam que a Terra era plana e circular. Queridos, eu vou agora mostrar para vocês um mapa mundi, como era o mapa mundi, como era interpretado na cabeça daquelas pessoas que viviam naquela época, como eles viam o mundo diferente que hoje nós vemos. Vamos lá. Então veja que nessa figura, que esse seria o conhecimento que o povo que viveu nesta época tinha a respeito do mundo. A Terra era conhecida como plana, circular e imóvel. E haviam pilares, notem aí, que eram sustentados por nada. Haviam pilares embaixo da terra que, segundo o conhecimento deles, eles não tinham como identificar aonde estava apoiado esses pilares. Ok? Então a gente diz que eram sustentados por nada. Abaixo da terra habitada haviam a morada dos mortos, a sepultura, claro, conhecida como Sheol. As águas primitivas, ou águas do firmamento, eram localizadas em todas as partes abaixo da terra habitada, conforme vocês estão vendo aí, como também acima no firmamento. Então havia água por cima e havia água por baixo da terra. Já o firmamento, se imaginavam que era algo sólido, conforme eu li lá em Jó, que havia uma coluna de bronze, que separava o firmamento da terra habitada, como também acima do firmamento. Então, queridos, isso aqui é bem rudimentar. O firmamento tinha algumas aberturas que, na visão daqueles homens, do povo daquele tempo, servia para entrar as chuvas que regavam a terra, e também servia para a entrada e saída dos ventos. Tá vendo onde estão as setinhas aí? Então, já o Sol, a Lua, as estrelas estavam de alguma forma conectadas com o firmamento. O Sol, na visão deles, era o astro maior e principal, e a Lua era o astro menor com brilho próprio, e as estrelas como os astros menores, que inclusive caíam sobre a Terra, causando algum tipo de destruição. E acima de tudo isso estava a habitação de Deus. Então, amados, em síntese, era assim que os escritores bíblicos tinham a ideia do mundo. Então, eles escreviam seus escritos através desse conhecimento. Olha, o livro apócrifo de Enoque, etíope, relata como funcionava o mundo naquela época. Se você tiver esse livro aí, procura na seção 70, tá? Ou capítulo 70 desse livro. Se você ainda não tem os livros apócrifos e vocês quiserem adquirir, tem lá na nossa comunidade do Facebook, tem um link lá que você pode adquirir isso aí num site externo aí, tá, abençoados? No site para que você venha adquirir esses livros, que eu acho que também vale a pena, porque traz em si uma cultura muito boa, tá? Então vamos ler uma parte desse livro que eu considero importante para o entendimento que eu quero traçar e explicar para vocês hoje. Está lá escrito em 1 de Enoque, capítulo 71, do verso 2 ao 4, e 75, do verso 1 ao verso 3. Isso eu estou mostrando como era a visão de mundo daquele povo, tá bom, queridos? Não estou trazendo conceitos para graça, nada disso. Nem falando de doutrina, nada disso, tá? Esse é um conhecimento. Então vamos lá. Este é o primeiro mandamento dos luminares. O Sol é um luminar, cuja saída é uma abertura do céu, que é localizada na direção leste, e cuja entrada é outra abertura no céu, localizada no oeste. Então eles estão falando do posicionamento do Sol. E diz: vi 6 aberturas pelas quais o Sol nasce, e 6 aberturas pelas quais se põe a Lua. Também nasce e se põe através das mesmas aberturas, e eles são guiados pelas estrelas. É claro que ali o homem começou a definir as estações do ano, porque são posicionamentos dos astros, né? Então, nas extremidades da terra, vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais procedem e sopram sobre a terra. Os 3 primeiros são aqueles que estão indo em direção ao leste, 3 estão em direção ao norte,
3 atrás daqueles que estão à esquerda, em direção ao sul, e 3 no oeste. 4 deles procedem ventos de punição, quando são enviados para destruir a terra e o céu acima dela, e todos os seus habitantes, e todos os que estão nas águas ou em terra seca. Queridos, só lembrando que esse livro de Enoque, ele foi escrito no mesmo período do livro de Daniel, ali no período babilônico, por volta do século V ou IV antes da era cristã, antes de Jesus nascer. Isso mostra o quê? Como pensavam os primeiros judeus em relação ao mundo. Essa forma de pensamento foi mudando gradualmente por influência da cultura grega naquela época. No século VI a.C., o matemático Pitágoras afirmava que a Terra era esférica. Depois, mais tarde, no século XV, o filósofo Parmênides tinha a mesma ideia. Já no século IV aparece Aristóteles, e esse coletou evidências de que a Terra era redonda em suas observações. Já por volta do ano 240 antes da Era Comum, por volta do século III, Eratóstenes, que determinou a primeira vez a circunferência da Terra. E foi no período helenístico que se iniciou após as conquistas de Alexandre o Grande, e depois no período romano e a ascensão do seu império, que essa ideia grega passou a influenciar de forma bastante lenta o pensamento dos antigos judeus e, consequentemente, os primeiros cristãos da primeira era. Então, nesse período ainda não tinha esse conhecimento, foi se desenvolvendo gradualmente. Agora, quando chegou na Idade Média, quase todos os estudiosos haviam um consenso de que a Terra era esférica e não era plana. Então, alguns textos bíblicos, ou os textos bíblicos que sugerem que a Terra é plana, e aí eu quero que você tenha atenção, os textos bíblicos que sugerem que a Terra é plana deve ser entendida hoje de forma alegórica, metafórica ou poética. Porque não é mais a realidade. E no final do período medieval, devido ao aperfeiçoamento dos cálculos matemáticos e também dos avanços científicos, as concepções quanto ao formato da Terra é semelhante ao formato de uma esfera. Todo mundo já tinha, a própria ciência já trouxe isso naquela época, devido aos achados matemáticos, aos avanços científicos, né, aos cálculos, que a Terra era de fato redonda, uma esfera, com um achatamento nos polos. Então isso foi entendido como um fato científico e aceito sem maior problema por maior parte do sistema religioso, com exceções de alguns fundamentalistas. Estamos chegando, abençoados, ao fim desse estudo sobre como foi sendo desenvolvida. Você vê que na Idade Média era que o homem passou a ter a ciência a seu favor e descobriu que a Terra é esférica, e hoje muito mais. Então essa história ela foi sendo desenvolvida. Quando foi escrito o Antigo Testamento, os homens daquela época tinham aquele pensamento de outrora. Nós não podemos conceber esse fato hoje como uma verdade. Você está entendendo? É por isso que eu tenho um posicionamento quanto a isso. E muita gente tem, por causa da ciência. Então, hoje nós temos provas mais do que concretas para se entender o mundo que vivemos. Agora, queridos, se você acredita ou não nisto, isso é um posicionamento seu, eu respeito isso. Agora, a única coisa que nós não podemos fazer é tanto aqueles que creem que a Terra é esférica, como aqueles que creem que a Terra ela é plana, é levar isso para um lado do misticismo. Porque, queridos, a graça e misticismo não combinam. Porque eu vejo às vezes muitos comentários que surgem em torno da Terra plana e pegam ali textos, às vezes fora daquele contexto lá, daquele povo primitivo, e querem hoje colocar dentro da cabeça das pessoas. Eu respeito o posicionamento de cada um. Só que isso não deve ser feito de forma mística, como muitos fazem.
Ok, queridos? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado aqui da minha humildade sobre o tema. Se você tem aí mais alguma dúvida sobre esse tema, coloque aí para que a gente venha desenvolver outras mensagens que também fale sobre a Terra. Ok, queridos? Graça e paz e até a próxima mensagem. Graça pura, congregando em 360 graus. Como eu poderia contar as estrelas do céu, a areia do mar, ou as bênçãos que recebi? Se o que eu tenho é bem maior que tudo, é maior que o universo inteiro, sentimento verdadeiro é a verdade, é maior do que a quantidade, bem maior que a profundidade, vai além do infinito teu amor. Como eu poderia contar as estrelas do céu, a areia do mar, ou as bênçãos que recebi? Se o que eu tenho é bem maior que tudo, é maior que o universo inteiro, sentimento verdadeiro é a verdade, é maior do que a quantidade, bem maior que a profundidade, vai além do infinito teu amor. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Teu amor é bem maior que tudo que eu possa ter. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Teu amor é bem maior que tudo que eu possa ter. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça